Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo, onde nós vamos estar fazendo uma introdução à criptografia. Eu sou o Vitor Hugo e eu vou estar apresentando esse tópico com o Felipe, João e Yuri. Bem, vamos começar então definindo o que é criptografia afinal. Coloquei aqui uma definição mais formalzinha, mas aí a gente vai entender já já o que é. Criptografia é o estudo dos princípios e métodos de segurança da comunicação a fim de tornar a informação ininteligível para terceiros não autorizados. Tá bom, muito complicada essa definição. O que ela está querendo dizer? Imagina que você queira passar uma mensagem para outra pessoa, só que você queira que somente você e essa pessoa consigam entender o que está nessa mensagem. E aí, se outra pessoa, por acaso, pegar essa mensagem, ela não pode conseguir entender. Então, a informação tem que estar ininteligível para esse terceiro que não está autorizado. Criptografia nada mais é que essa área que vai focar em estudar métodos e princípios para fazer essa comunicação e essa obfuscação da informação de uma maneira segura. E aí, existe uma divisão de estudo para facilitar, que divide em dois períodos a criptografia, em que existe a criptografia clássica e a criptografia moderna. A criptografia clássica começa lá no Egito, na época em que o pessoal fazia hieróglifos, e aí já tinham algumas mensagens ocultas que eles foram descobrir anos depois. E nessa época, geralmente o uso de caso da criptografia era, por exemplo, de uso bélico. Então, vamos supor que eu seja um general e eu queira passar uma informação para as minhas tropas, mas eu não quero que, se o exército inimigo intercepte essa mensagem, que eles consigam entender o que eu estou falando. E aí, para isso, a gente precisava de uma forma de ocultar a informação para só os aliados conseguirem entender. E aí, já existiam várias técnicas que eram aplicáveis antes mesmo do advento da computação. E aí, até o início do século XX, isso era válido. Surgindo os computadores, a coisa começou a ficar mais complexa e passaram a ter muitos casos de uso da criptografia, porque os computadores armazenam muita informação e a gente passa muita informação pela internet, por exemplo. E aí esses sistemas passaram a ter uma maior complexidade e um maior estudo e um rigor matemático mais formalizado para entender o que era um método seguro ou não. Porque agora com os computadores a gente conseguia fazer técnicas muito mais complexas e ter muito mais poder para decifrar essas cifras que a gente fazia. E aí, essa criptografia moderna nesse período é aplicável até o contexto da computação de hoje, mas nesse vídeo, para facilitar, a gente vai estar tratando principalmente da criptografia clássica. Show? Bem, vamos pegar um cenário aqui para ficar menos abstrato as coisas, em que existe a Alice, que está querendo mandar uma mensagem para o Bob, e existe a Eve, que está aqui no meio da rede também, que ela está querendo interceptar essa mensagem, e a gente quer mandar essa mensagem confidencial de forma que a Eve não consiga escutar. Esses personagens eles aparecem muito frequentemente na literatura, então sempre que eu estiver falando de Alice, ela vai ser o emissor da mensagem, Bob vai ser o receptor, e Eve, que do inglês vem de eavesdropping, que é bisbilhotar, né? Ela vai ser quem está tentando escutar a mensagem, que é o adversário que não pode entender a mensagem. Como é que funciona uma forma clássica de fazer criptografia? Vai ter uma mensagem que, aqui no ambiente da Alice, vai ser encriptografada por uma chave K, que ela é compartilhada entre a Alice e o Bob. Então, a Alice vai encriptografar a mensagem com essa chave, que vai passar pela rede, e nesse momento aqui, essa mensagem já está cifrada, e a Eve não vai conseguir entender porque ela não tem essa chave, que depois que ela for recebida aqui pelo Bob, como ele possui a chave, ele vai conseguir descriptografar e obter a mensagem original. Então, esse é um cenário clássico em que a gente está usando criptografia e a gente já começa a apresentar alguns elementos aqui. Falando mais especificamente desses elementos aqui que a gente acabou de citar, de nomenclatura e comunicação criptográfica, a gente vai ter uma mensagem M, que vai ser chamada de plaintext, e esse plaintext, aqui no ambiente da Alice, vai receber uma chave K, que é compartilhada com o Bob, e vai passar por uma função de encriptografar
que vai receber a chave e a mensagem e vai retornar um C, que é o nosso ciphertext, que é a mensagem cifrada. Daí ela vai passar pelo canal de comunicação, vai chegar até o Bob, que também tem a chave, e vai passar por outra função D de descriptografar, que recebe a chave e a mensagem criptografada, e vai dar a mensagem de volta. E aí o que é importante é que essas funções de encriptografar e descriptografar, elas são determinísticas, ou seja, dadas as mesmas mensagens e a mesma chave, elas sempre vão produzir o mesmo resultado, não importa quando eu faça esse processo. E aí isso ajuda a manter uma consistência no nosso sistema de comunicação. Quais são os usos da criptografia? Por que ela é importante? Bem, hoje ela tem imensos casos de uso e ela é a ferramenta base para vários mecanismos de segurança, como, por exemplo, a assinatura digital, que a gente está começando a fazer muito hoje, criptomoedas, encriptação de mensagens de texto. Então, por exemplo, quando você abre lá o WhatsApp, muitas vezes a gente vê aquela mensagem que está demorando para baixar a mensagem, porque tem criptografia ponta a ponta. Ou seja, a gente está querendo garantir que as mensagens estão vindo realmente desse receptor e que ninguém na rede consiga acessar essa mensagem. Tem também um caso de uso que é no navegador, quando você olha os links que você usa, tem lá HTTP e às vezes tem um S na frente. Esse S, ele vem de secure, que é seguro. Isso significa que essa mensagem que você está enviando pela rede, que pode ser transações bancárias, podem ser senhas, coisas importantes, elas estão sendo criptografadas para passar de uma maneira segura, porque senão alguém que está conectado na mesma rede com você poderia ver sua senha do banco, do e-mail e ter acesso a várias coisas que são coisas que a gente não quer. Então, hoje em dia, a criptografia é essencial para garantir a segurança nesses sistemas que a gente usa o tempo todo, até sem ver. Então, agora o Felipe vai pegar e, para sair um pouco da teoria, fazer a primeira cifra mais simples e fácil de explicar para vocês começarem a entender como é que é. Tchau, tchau. Ok, eu vou falar agora sobre cifras de substituição. O que são cifras de substituição? Você deve estar se perguntando. Bem, vamos lá. Uma cifra em geral. A cifra que é utilizada, uma regra de substituição dos caracteres do plaintext, que é a mensagem que a gente quer criptografar, por outros, resultando no ciphertext. Como que é feito isso, você está se perguntando? Bem, é muito simples. É uma das mais simples, para ser honesto. Você tem o plaintext, que é o que você quer criptografar. Você faz um mapeamento, que tem a chave aí. Você usa um outro, que já vamos explicar. Você usa outra coisa para mapear junto com a chave. E, bum, você tem o ciphertext, que é a sua mensagem criptografada. Perfeito, não? Vamos dar uma explorada de como isso funciona melhor, que tal? O que é um alfabeto? O alfabeto, não ABCD, que eu e você usamos todo santo dia, não. É um alfabeto, é um conjunto de letras ou símbolos em um sistema de escrita, que é organizado numa determinada ordem. Essa última parte é de extrema importância. A ordem do conjunto é o que define o alfabeto. Como, por exemplo, olha aqui embaixo, temos o alfabeto normal, A, B, C, D, E, F, G, etc. Embaixo você tem em vez de começar pelo A, ele começa pelo C. Isso é um alfabeto completamente diferente. Mesmo que os símbolos do conjunto sejam idênticos, é outro alfabeto. Um outro exemplo, aqui embaixo temos um alfabeto de símbolos. Aqui temos, por exemplo, esse trapézio, símbolo do rei, símbolo da rainha, outras peças de xadrez em geral, de cartas, símbolos musicais, símbolos lógicos e até cifras de dinheiro e outras coisas. Isso aqui também é um alfabeto, porque estamos usando outros símbolos, uma outra ordem, nem dá pra falar outra ordem porque outros símbolos, a ordem não importa comparado aos outros dois. Não importa não. Não retém significado como do primeiro e do segundo. Nós utilizamos isso para criptografar a mensagem. Mas como, você está se perguntando? Bem, outro passo. Temos vários tipos de métodos de substituição. Temos a simples, a monoalfabética, polialfabética, homófona e polígrafa. Cada uma tem o seu
sua vantagem e sua desvantagem. Geralmente uma desvantagem maior que a outra, mas vamos começar pela simples, a monoalfabética, ok? Ok. A substituição simples, como diz o seu nome, é a mais simples de todas. Você faz um mapeamento de 1 para 1 entre alfabetos. Aqui um exemplo. O exemplo 1, plaintext, ciphertext. O que está acontecendo? Temos o plaintext, ele é o alfabeto que você usa usualmente. O ciphertext é o alfabeto criptografado, que também você consegue fazer um mapeamento do plaintext para o ciphertext. De, por exemplo, o A vira D, B vira G, C vira U e assim por diante. Olha aqui embaixo, abaixo do exemplo 2, temos a palavra Ganesh. Uma palavra bonita. Vamos ver o que acontece quando convertemos o plaintext pelo ciphertext usando o nosso mapeamento. Boom! Algo completamente incompreensível. Vamos lá, tente pronunciar Z, D, sei lá, não importa. O Z vira um J. Não, pera, vamos retroceder um pouco. O G vira um Z, que olha aqui em cima. No plaintext, G, aí no ciphertext, Z. Mesma história, o A vira um D, o V, a terceira letrinha era um N. Note uma coisa, a ordem não mudou do plaintext ciphertext, não só jogou para um lado. O A virou D, mas o B não virou E, virou um G. Teve uma desestruturação completa. Isso é outro alfabeto. Ok, agora vamos para mais um exemplo, o exemplo 2. Aqui temos o nosso alfabeto usual. Embaixo temos outras letras em cirílico. Que eu irei poupar você, irei poupar todo mundo de tentar pronunciar. Mas vamos tentar elaborar alguma coisa, que tal? Virou essa estrutura aí. O Ganesh, como você consegue ver, cada símbolo do Ganesh e do ciphertext corresponde a uma letra. Você consegue ver direitinho o que aconteceu. Porque estamos com a estrutura em cima com a ordem direita. Tá, isso tudo é bem legal, né? Agora vamos falar sobre a cifra de substituição simples mais famosa que tem, a cifra de Júlio César. A cifra de César foi muito comumente utilizada no fim da República Romana e no início do Império Romano pelos seus generais, por Júlio César e até pelo Imperador Augusto. Ela era, como eu disse, pelos seus generais, usado bem frequentemente para encriptar as mensagens militares, para certificar e garantir que não vai chegar em mãos erradas. Como, por exemplo, foi feita uma operação de emboscada por um exército inimigo e conseguiram apreender um mensageiro. Eles vão pegar no mensageiro a mensagem. Nossa, aqui todos os planos militares, toda a estratégia do inimigo foi exposta. Não. Vai aparecer um texto completamente incompreensível. Não importa se você fala uma linguagem de bárbaro, não importa se você fala romano, grego, Deus sabe o que é. Vai estar algo que você não vai entender se você não sabe a cifra que foi utilizada. Lembrando, estamos falando na época de 100 a.C. até 100 anos depois de Cristo. É bem antigo. O conceito de computador não existia na época. O conceito de criptografia era bem raro de achar. Então, um código simples, um dos códigos mais simples possíveis vai ser efetivo porque nem sequer... Como é que você vai pensar em algo se você nem sequer sabe que existe o conceito disso? Difícil, não? Então ele tinha a sua efetividade. Vamos ver direito como que funciona a cifra de César. Como eu te disse, era um método monoalfabético simples. Que você tem a chave, que é o fator de deslocamento, que você também pode encontrar como shift ou key, se você está lendo algum texto em inglês, que é um número entre 1 e 25, que é os valores mais padrões. Você pode ver o 1, 2, aí pode ver menos 1, menos 2. É só você fazer um módulo por 26 e você vai ter o valor entre 1 e 25. Como você consegue ver nas funções aqui na direita, que é a definição formal de fazer a estruturação. O K é a chave,
O C é o texto encriptografado e o M é o texto que você precisa, é o que precisa botar. Você tem aqui a função de criptografar e a função de decriptografar. A de criptografar você vai adicionar o K e a de descriptografar você subtrai o K. Por exemplo, vamos lá, o M e o C M é o texto que você quer criptografar e o C M de mensagem e o C é o texto cifrado. Vamos lá, vamos pegar a simples palavra olá e vamos aplicar a cifra de César. Mais especificamente, uma coisa interessante. Júlio César usava a cifra com um deslocamento de 3. O imperador Augustus usava com um deslocamento de 1. Ou seja, para César, o A virava D, B virava E. E para Augustus, o A virava B, B virava C. E ele não repetiu o alfabeto. O Z, em vez de virar, virava AA. Era um sistema um pouco mais diferente, que não cabe direito aqui. Mas de qualquer jeito era uma cifra de César. Vamos lá, de volta pro olá. Vamos pegar fazendo a cifra de César, que é um número de 3. Lembre-se, 3, ou seja, A vira D. Então o O vira um R. Acompanhe a imagem aqui embaixo. O L vira um O e o A vira um D. Ou seja, viram R, O, D. Rod. Rod? Nossa, o que é isso? Que estranho, né? Vamos descriptografar agora. É só você inverter o processo e pegar o valor menos 3. Aí o que era R vira o que era O vira L e o que era o D vira o A. É só você fazer a subtração. De pegar o jeito mais fácil é só você pegar um papelzinho e deslocar fisicamente para acompanhar. Ou um círculo, o que seja. E você recebe o retorno da mensagem: Olá, olá. Qual o problema dessa cifra? Bem, ela sofre um ataque que não é o problema da cifra em si, e sim o problema da língua que você está utilizando. Como, por exemplo, no português. Observe esse mapa de distribuição. Você já deve ter notado, letras mais comuns como A, E, O, S, R aparecem muito mais do que outras letras. Você vê muito A, você vê muito mais A do que você vê E. Você vê muito mais E do que vê O. Aí dessas C são as vogais. De semivogais I e U você vê bem menos. Com essa informação você consegue fazer um mapeamento por frequência. Se aparece muito D, por exemplo, na mensagem, você pode estimar que é um A. Se aparece muito E, você pode estimar... Não, se aparece muito H na mensagem, você pode estimar que seja E. Se você está usando a cifra tradicional de César. E você consegue destravar o código com isso. Ou por força bruta, porque são só 25 chaves. Se você sabe que é a cifra de César, você só pode fazer 25 tentativas e ter a sua resposta. É rápido e é simples. Outro problema é... Não, outro problema. Essa simplicidade que é o seu fator padrão. Porque se você usa uma cifra mais complexa... Lembrando, a cifra de César, o seu uso é no papel. Se você usa isso em computador, é descriptografada a mensagem mais rápido que você consegue piscar. Então, isso aqui é bom para operações militares. Era. Claro. Os soviéticos, na década de 60, tinham passado a usar essa em vez de uma cifra um pouco mais complexa, por causa de outro problema que tinha: erro humano. Quando você usa uma cifra muito complexa, a tendência de aumentar o erro de escrita, de criptografar, de descriptografar, aumenta muito. Não tem como errar a cifra de César. Simplesmente, se você tem as tabelas uma ao lado da outra, não tem como você errar. E da cifra monoalfabética é isso. A cifra polialfabética é uma cifra de substituição em que são usados vários alfabetos de ciphertext. A cifra de Vigenère é o exemplo mais conhecido. Cada letra da chave mostra qual deslocamento usar para cada letra da mensagem. Então, digamos que a gente escolha uma chave pola, ela terá que ser repetida até o final da mensagem. E aí, com a mensagem encriptada aqui embaixo, nós vamos ver como que a regra funciona. Para cada letra do texto encriptado, a gente pega a letra original da mensagem, adiciona com a letra da chave
e faz mod 26 para ter certeza que a gente não estoura o tamanho total do alfabeto. Já para decriptar, a gente pega o texto encriptado, uma letra do texto encriptado, subtrai a letra da chave, adiciona 26 para ter certeza que a gente não estoura o alfabeto no começo e faz mod 26 para ter certeza que a gente não estoura o alfabeto no final. E assim a gente recupera a letra da mensagem original. Aqui a gente pode ver nesse texto exemplo como que cada letra é encriptada. Então, para a letra A com a letra B, a gente vai nessa tabela e a gente encontra que a letra da cifra seria essa aqui, B. T com O, a gente vai aqui no T, na linha do O, encontra que a letra é equivalente ao H. Beleza. Por exemplo, aqui para o R e O, a gente vai no R, O, encontra a letra F. Certo? E por aí vai. Tá, como que a cifra de Vigenère é analisada? Ela é analisada com o teste de Kaczynski. Então a gente tenta olhar para repetições ao longo do texto. Então voltando aqui, como a chave se repete, a gente tenta encontrar repetições. Por exemplo, aqui esse A com esse B, esse A com esse B, e por aí vai. Nesse texto, por exemplo, a gente tem que esse O é seguido de 3 letras depois do J. Esse O é seguido de 3 letras depois do J. Então a gente imagina que a chave vai encaixar perfeitamente com o O, o J, o O e o J de novo. Assim a gente vê todas as letras que foram encriptadas a partir da mesma letra da chave. Mapeando essas letras, nós temos essas 7 letras aqui. Então, com o mesmo deslocamento na chave, a gente tem essas 7 letras. E aqui a gente pode analisar a frequência dessas letras. Então, aqui a gente vai analisar como que a gente descobre o tamanho de uma chave. Então, nesse texto aqui, nós temos várias vezes essa string repetida. Então, a gente vai analisar o espaço entre elas. Aqui a gente tem um espaço de 16, um espaço de 40, depois 8 e depois 240. Aí, considerando que a chave é a mesma, a gente tem que encontrar o maior tamanho da chave. Então, entre essas repetições, a gente vê que o maior divisor comum entre 8, 16, 40 e 240 é o 8. Então, a gente imagina que o tamanho da chave seja 8. Bom, até aqui, as cifras que a gente viu, elas eram encriptadas manualmente, letra por letra, e isso era um processo muito lento e suscetível a erros, né? Imagina, por exemplo, que eu vou encriptar uma mensagem grandona dessa, com a chave bola, e eu estou repetindo lá a chave bola, 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 bola. Se por algum erro, alguma desatenção minha, eu como a letra O, aí fica bola, 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 BLA, depois vem bola, 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 bola. Todas as letras que eu encriptar depois desse erro BLA vai me resultar numa cifra totalmente diferente do que deveria ter sido gerado. E quando o Bob for decriptar, ele vai receber uma mensagem completamente sem sentido. Então, diante da necessidade de automatizar os processos de encriptação e de decriptação, tanto para evitar erros quanto para aumentar a velocidade, que surgiram as cifras de rotores. O processo nessas cifras de rotores, nessas máquinas de rotores, é muito mais rápido e íntegro. A máquina que a gente vai estudar aqui é a Enigma. Provavelmente você já deve ter ouvido falar dela. Foi a máquina que a Alemanha nazista usou para encriptar suas mensagens tanto durante a guerra, tanto quanto antes da guerra, ao longo de toda a década de 30, vamos dizer assim. Com certeza foi a máquina mais popular, né, de todas, mas existiram outros modelos também. É importante deixar isso registrado, vamos dizer assim. Para entender como que a máquina Enigma funciona, a gente precisa olhar ela por dentro. Então aqui na primeira imagem eu tenho ela vista por fora e aqui eu tenho ela por dentro. Quando eu abro essa placa aqui, por exemplo, e tiro essa tampinha daqui de cima. As quatro principais regiões da máquina são as seguintes. Aqui a gente tem o keyboard, né, que é o teclado, é o input da máquina.
Depois a gente tem o Lightboard, que é o output. Quando a Alice está encriptando uma mensagem, ela vai estar digitando o plain text no keyboard e para cada letra que ela digita, vai acender uma lâmpada no Lightboard. E o Lightboard vai fazer o papel do ciphertext. Agora, quando o Bob for decriptar, ele vai estar digitando o ciphertext, certo? O keyboard vai fazer o papel do ciphertext e o Lightboard vai acender as letras do plaintext. A próxima região é a que fica aqui na frente da máquina, é a plugboard. O papel dessa região é trocar uma letra por outra, se essas duas letras estiverem conectadas. Então, vamos dizer que a letra E está conectada com a letra U. Então, se chegar um sinal de letra E aqui, a plugboard vai trocar pela letra U e vice-versa. Mas a letra T, por exemplo, que não está conectada com ninguém, se chegar o sinal da letra T aqui, a plugboard não faz nada. E a quarta região, que é vamos dizer assim, o coração da máquina, né, a parte mais importante, é onde ficam os rotores, os 3 rotores e o refletor. O papel de cada rotor é sempre permutar uma letra por outra. Então, vamos dizer que chega a letra A num rotor. Ele vai permutar essa letra A para qualquer outra letra. O jeito que a máquina funciona é o seguinte. Toda vez que você aperta uma tecla, o que você está fazendo, na verdade, é que você está fechando um circuito. Então, saindo do keyboard, você aperta uma tecla, você vem para a plugboard. Se essa letra estiver conectada com outra, ela swapa, ou seja, ela troca para outra letra. Se ela não estiver conectada, ela não faz nada. Aí da plugboard, você vai lá para trás da máquina e vem para os 3 rotores. Aí o primeiro rotor vai trocar dessa letra e sai em outra. O segundo rotor troca essa letra por outra. O terceiro rotor troca essa letra por outra. No refletor ele faz a mesma coisa, ele troca uma letra por outra. Aí você faz o caminho da volta. O terceiro rotor troca a letra por outra, troca a letra por outra, troca a letra por outra. Aí saindo dos rotores, você vai voltar lá para a plugboard. Vamos supor que chegou a letra O na plugboard. Se ela estiver conectada, ela vai trocar de acordo com o cabo que você conectou. E finalmente vai acender uma letra na lightboard. Esse é o circuito que acontece cada vez que você aperta uma tecla. O jeito que o rotor vai trocar uma letra por outra depende dos seus fios internos. Por exemplo, olha nessa sequência de 3 imagens aqui. Vamos supor que eu apertei chegou a letra S nesse primeiro rotor aqui. Chegou a letra S, está na posição do rotor. De acordo com os fios internos do rotor, ele vai trocar essa letra, vai sair aqui, 3 letras depois. Então, chegou a letra S, ele avançou essa letra 3 letras. Cada rotor tinha os seus próprios fios internos. Beleza, tranquilo, né? Facinho de entender. Tô brincando. Vamos fazer uma análise um pouco mais com calma, para ficar bem tranquilo de entender qual que é o papel de cada peça dessa máquina aqui. Esse slide aqui eu peguei lá da gringa, de um professor que chama David Perry, numa apresentação que ele fez lá na Universidade da Califórnia, se eu não estiver enganado. E ele, por sua vez, copiou essa ideia do livro Codebook, que foi escrito por Simon Singh. Se você tem interesse mesmo de aprender criptografia, esse livro aí é meio que uma leitura obrigatória, vamos dizer assim. Vale muito a pena ler esse livro. Aqui, o que você precisa entender, aqui está representado, vamos pegar o rotor 1, por exemplo. Aqui está representado os fios internos do rotor, mas como no slide eu só tenho 2 dimensões e na realidade o rotor é de 3 dimensões, você precisa entender que esse fio vermelho aqui, por exemplo, que está saindo aqui, é o mesmo fio que está chegando aqui em cima. O fio azul que está saindo aqui por cima é o mesmo fio que está chegando aqui por baixo. Nesse exemplo aqui, que bem simplificado, eu tenho um alfabeto só de 6 letras, eu fui lá na minha plugboard, conectei a letra E com a letra F. Então, se chegar a letra E na plugboard, ela vai trocar para a letra F. Eu também conectei a letra A com a letra D. Seguindo o circuito aqui, pausa o vídeo se você precisar de um tempo e me responda. O que acontece se eu apertar a letra A? Seguindo o circuito, bom, a gente sabe que da keyboard a letra vai direto para a plugboard. Aqui ela trocou com o D.
Aí eu sigo, o primeiro rotor transformou a letra D na letra E, o segundo rotor transformou a letra E na letra F, o terceiro rotor transformou a letra F na letra A, aí chegou no refletor, ele transformou essa letra A na letra D. Voltando agora, o caminho da volta, o terceiro rotor transformou a letra D na letra B, o segundo B na A, aí o primeiro rotor transformou essa letra A aqui na letra E e a plugboard trocou o E com o F. Então, quando eu apertei a letra A na keyboard, no teclado, vai acender a letra F na lightboard. Agora, com a máquina nessa mesma posição, sem eu ter mexido nada na máquina, o que aconteceria se eu apertasse a letra F? Bom, se você for parar para pensar, é exatamente o mesmo percurso que a letra A fez, só que no sentido contrário. E meio que já era esperado que se eu apertasse a letra F, eu ia recuperar a letra A, certo? Porque vamos dizer que a Alice quer encriptar a letra A. Ela digita a letra A lá, vai acender a letra F. A letra F é o ciphertext e a Alice vai mandar essa letra para o Bob. O que o Bob tem que fazer para decriptar? Ele tem que deixar a máquina com as mesmas configurações que a Alice. Quando ele apertar a letra F, vai acender a letra A. Então, do jeito que a máquina está aqui, sempre que eu apertar a letra A, vai acender a letra F. E quando eu apertar a letra F, vai acender a letra A. Isso tudo só acontece por causa do refletor. É graças ao refletor que quando eu faço esse caminho de F até A, é o mesmo caminho de A até F. Então, o papel do refletor na máquina é permitir a decriptação. Desde que os dois lados, tanto a Alice quanto o Bob, tenham deixado a máquina com a mesma configuração, com a configuração igualzinha, eles vão ser capazes de encriptar e decriptar as mensagens. Beleza. Vamos dizer que a máquina não se mexe, a máquina fica desse jeitinho aí. Sempre que eu apertar a letra A, eu vou acender a letra F na lightboard, concorda? Bom, isso não me parece ser. Isso parece ser uma cifra de substituição monoalfabética, certo? Porque sempre que eu apertar a letra A, eu vou pegar a letra F. Isso aí nada mais é que uma cifra de César, vamos dizer assim. Bom, obviamente que não é só isso que a máquina faz. O que a máquina faz, eu apertei a letra A e acendeu a letra F, e toda vez que eu aperto uma tecla, o rotor ele vai girar uma posição. O primeiro rotor gira uma posição. Então presta atenção o que vai acontecer agora com os fios desse rotor 1 aqui. Girou uma posição. O que acontece se eu apertar a letra A agora? Agora que o rotor mudou uma posição. Bom, se você vai lá, vai seguindo, troca, refletor, faz o caminho da volta. Quando eu apertei letra A, acendeu letra C. E toda vez que eu aperto uma letra, o que acontece com o primeiro rotor? Avança uma posição. E assim vai, eu estou encriptando letra por letra, está acendendo uma posição. Encriptei a letra F, acendeu a letra I. Encriptei a letra A, agora acendeu a letra F. Agora, o rotor está prestes a voltar para a posição inicial. Ou seja, eu vou voltar para a primeira posição da máquina, quando eu encriptei a primeira letra. Eu apertei a letra D e acendeu a letra C. O rotor está próximo, está perto de completar um ciclo. Ele vai completar uma volta completa, mas olha o que acontece com o segundo rotor. Percebeu que o rotor 1 voltou para a posição inicial e o rotor 2 avançou uma posição? Vou voltar um slide aqui. Ó. Repara nesse cabo vermelho do rotor 2, nesse cabo marrom. Eles vão subir tudo uma posição, todos os cabos, ó, todos os fios. Subiram uma posição. Ou seja, quando o rotor 1 completa uma volta, ele avança o rotor 2 em uma posição. Quando o rotor 2 completar uma volta, ele vai avançar o rotor 3 em uma posição. Para essa enigma simplificada que está aqui no slide, quantas teclas eu tenho que pressionar até que a máquina volte para a posição inicial da primeira tecla que eu pressionei? Se você fazer matemática simples, você vai ver que é... Oh, caralho, desculpa, gente. Você vai ver que é 6 ao cubo.
Ou seja, se eu apertar 6 vezes 6 vezes 6, que dá 216 letras, eventualmente a máquina vai voltar para sua posição inicial, que era essa daqui. Ou seja, é a ideia do Vigenère aplicado, só que com um número muito maior. Lembra que com o Vigenère, uma palavra com uma chave de 4 letras, a cada 4 letras eu repetia o mapeamento, eu sempre usava o mesmo mapeamento. Para Enigma, eu eventualmente vou voltar a usar o mesmo mapeamento de letras. Depois que eu digitar 26 elevado ao cubo letras. Ou seja, eu tenho uma máquina na posição inicial. Depois que eu digitar 17.576 letras, a máquina vai voltar para essa mesma posição inicial. Aí eu vou passar a repetir o mapeamento de letras. Mas, cara, se você parar para pensar, nenhuma mensagem era encriptada com 17.576 letras. Então, assim, a Enigma era uma máquina de substituição polialfabética, mas eu nunca repetia o mapeamento de letras igual eu repetia com o Vigenère. Então, não dá para eu fazer um ataque de Kaczynski aqui na Enigma, porque não tem repetição do mapeamento de letras. Beleza, a gente sabe que o refletor serve para decriptar as mensagens. A gente sabe que os rotores servem para eu usar um novo mapeamento de letras a cada tecla que eu pressiono. Está faltando a gente saber para que serve a plugboard. Para responder essa pergunta do para que serve a plugboard, vamos primeiro tentar responder essa pergunta aqui. Quantas configurações possíveis são na Enigma? Na Segunda Guerra, a gente sabe que a Enigma tinha slot para 3 rotores, certo? Só que o operador alemão de cada máquina, ele recebia um conjunto de 5 rotores. Então, na hora que ele fosse encriptar uma mensagem, para o slot do primeiro rotor, ele tinha 5 opções. Para o slot do segundo rotor, ele tinha 4 opções. E para o slot do terceiro rotor, ele tinha 3 opções de rotores. Então, para ordenar os rotores, são 60 configurações possíveis. Além disso, tinha a posição inicial de cada rotor. Antes de encriptar cada mensagem, eu tinha que deixar uma posição inicial para os rotores. Nesse aqui, por exemplo, seria a letra A, I, que é 1, 1 e 9. Então, como cada rotor tinha 26 opções iniciais, então eu tenho 26 vezes 26 vezes 26, eu tenho 17.576 possibilidades de posição inicial dos rotores. O que mais? Cada rotor tinha um anel nessa parte mais externa dele, e esse anel tinha um entalhezinho. Não sei se está dando para tu ver aí. O que esse entalhe faz? Quando esse entalhe aqui, por exemplo, está posicionado na letra 8 desse rotor. Quando a letra 8, que é a letra H, chegar lá na parte de trás da máquina, esse rotor vai fazer o rotor do lado rodar uma posição. E depois disso, a cada 26 teclas que eu pressionar, esse letra 8 vai voltar para a parte de trás da máquina e o rotor do lado vai avançar mais uma posição. Ou seja, o rotor da direita, ele tinha uma posição de entalhe que fazia o rotor do meio girar. O rotor do meio tinha uma posição de entalhe que fazia o rotor da esquerda girar. Mas o rotor da esquerda ele também tinha uma posição de entalhe, mas era irrelevante esse entalhe, porque o rotor da esquerda não girava ninguém, certo? Ele era o último rotor. Então, o entalhe em cada rotor, eu tenho 26 vezes 26, que é 26 possibilidades para o rotor da direita e 26 possibilidades para o rotor do meio. A posição do entalhe do rotor da esquerda era irrelevante, porque ele não girava ninguém. Se você multiplicar esse número aqui, 60 vezes 17.500 vezes 676, se eu não estiver enganado, dá algo perto ali dos 700 milhões. É bastante coisa. Se a máquina tivesse só essas configurações, já seria bastante combinações possíveis. Mas o grande diferencial da Enigma
é justamente a plugboard. Durante a guerra, a Alemanha usava 10 cabos na plugboard, ou seja, se eu tinha 10 cabos, eu conectava 10 pares de letras e eu conectava 20 letras. Então, para cada dia de guerra, das 26 letras possíveis, era escolhido 20 ali na plugboard para poder swapar entre pares, claro. Então, de 26 letras possíveis, quantas formas possíveis eu posso escolher 20 letras, que são 10 pares de letras, né? Para responder essa pergunta, eu acho que você tem que lembrar lá do assunto do ensino médio sobre ai, arranjo, combinação. Essa pergunta é um pouquinho difícil de responder, mas o resultado é isso. 150 bilhões, trilhões, são 150 trilhões de combinações possíveis. Ou seja, de 26 letras do alfabeto, de quantas maneiras diferentes eu posso selecionar 20 letras. Então, para isso que serve a plugboard. É para aumentar absurdamente o número de configurações possíveis da Enigma. Agora, multiplicando 60 com 17.500, com 600, com 150 trilhões, dá esse número pequeno aqui, ó, 107 sextilhões de combinações possíveis da Enigma. Cada dia o exército alemão usava uma combinação diferente. Então, esse era o tamanho do desafio que os aliados tinham. Eles tinham que testar todas essas combinações antes que o dia terminasse, porque no dia seguinte já usaria uma combinação diferente, né, e teria que começar do zero de novo. Uma curiosidade aqui, esse número é tão grande que se você reunisse 100 mil voluntários, cada um testasse uma combinação por segundo, você ainda ia levar o dobro da idade do universo para testar todas as combinações possíveis. Isso aí foi uma curiosidade que eu tirei do site que chama Cypher History. Outra curiosidade, já que eu estou falando de curiosidade aqui, esse é o número quando a gente já sabe os fios internos de cada rotor, certo? Considerando que a gente já sabe os fios internos de cada rotor e que a gente está usando só 10 cabos na plugboard. Mas e se eu tivesse variando os cabos, usando desde nenhum cabo até 13 cabos na plugboard? E se eu não soubesse os fios internos de cada rotor? O número de combinações possíveis seria 10 elevado a 114. Depois vocês podem procurar lá no site do Cypher History. Para você ter uma ideia, o número de átomos no universo é 10 elevado a 82. Então, na teoria, o número de combinações possíveis da Enigma é muito maior que o número de átomos que tem no universo. Só uma curiosidade aí. Enfim, como que você, operador da Enigma, deveria encriptar uma mensagem? Mensalmente, os operadores da Enigma recebiam esse papel aqui que chama Codebook, que é justamente a instrução para configurar cada mensagem num dia específico. Por exemplo, esse aqui é um codebook de agosto, não sei de qual ano. Vai do dia 1 até o dia 31 de agosto, né? Vamos ver, por exemplo, para o dia 31 de agosto, se você quisesse encriptar uma mensagem nesse dia. Essa primeira coluna fala quais rotores e qual ordem você deve posicionar. Então, no primeiro slot eu ia deixar o rotor 1, no segundo slot o rotor 2, no terceiro slot o rotor número 5. Essa coluna fala a posição do entalhe de cada rotor. Então, no rotor 1 eu ia botar o entalhe na posição 10, no rotor 2 na posição 14, no rotor 5 na posição 2. Essa coluna aqui mostra as conexões da plugboard. Então, eu vou conectar 10 cabos na plugboard. O primeiro cabo eu vou conectar a letra B com a letra F, o segundo o S com D, o terceiro o A com Y, o quarto o H com G. Essa coluna aqui é a coluna dos grupos de indicadores.
toda vez que eu fosse encriptar uma mensagem, eu selecionava, escolhia um desses 4 grupos de criadores, grupos indicadores, e mandava essas letras junto com o ciphertext. Então, vamos supor que eu vou encriptar uma mensagem e eu vou mandar esse grupo aqui, ó. Eu vou mandar XXO junto com o ciphertext, porque na hora que essa mensagem chegar lá no Bob, ele vai ver esse XXO e vai pensar, opa, essa mensagem foi encriptada no dia 31. Aí ele vai saber que ele tem que usar as configurações do dia 31 de agosto para poder decriptar, entendeu? Esse grupo de indicador serve só para saber, para você identificar com quais configurações de qual dia que essa mensagem foi enviada. Bom, com esse codebook, os operadores da Enigma já tinham as configurações de quase todas as partes da máquina. A única parte que faltava configurar era a posição inicial dos rotores. Que nem nesse exemplo aqui, a gente está na posição, o rotor 1 está na posição 1, o rotor 2 está na posição 1 e o rotor 3 está na posição 9, que seriam as letras A a I. Os operadores das máquinas, eles eram orientados a escolher eles mesmos uma sequência de 3 letras para cada mensagem que eles iam encriptar. Então, vamos dizer que no dia 31 de agosto, a Alice queria mandar uma mensagem para o Bob. Ela seguiria todas essas orientações aqui e ela ainda escolheria 3 letras para as posições iniciais dos rotores, né? Para as posições iniciais dos rotores. Na hora que ela fosse mandar uma mensagem para o Bob. Só que como que o Bob ia saber que a Alice escolheu a letra A a I? Aí, para resolver isso, a Alice devia escolher outras 3 letras aleatórias e seguir um passo a passo, que eu não vou comentar aqui, mas tinha um passo a passo que com 3 letras aleatórias, que significava a posição inicial dos rotores, e outras 3 letras, ela seguia um protocolo. Aí o Bob faria esse protocolo numa outra ordem, que ele ia conseguir recuperar quais eram as letras iniciais que a Alice tinha escolhido. E assim ele conseguiria deixar a máquina dele com a mesma configuração que a Alice deixou, ele conseguiria decriptar a mensagem. Acontece que nessa escolha de 6 letras, apesar dos operadores serem orientados a escolher 6 letras aleatórias, muitos deles eram negligentes, eles não escolhiam 6 letras aleatórias. Então tinha muito caso de operador que escolhia nome de cidade como 6 letras, outro escolhia as 3 letras em sequências no teclado. E teve um caso muito famoso de um soldado que sempre escolhia o nome da namorada dele. E essa foi uma das vulnerabilidades que os ingleses exploraram para conseguir quebrar a Enigma. Além dessa vulnerabilidade da negligência dos operadores, tinha um fato de que uma letra nunca era encriptada para ela mesma, isso por conta do refletor. Uma letra nunca era encriptada para ela mesma. E outra vulnerabilidade eram relatórios previsíveis. Todo dia 6 da manhã era emitido um relatório de previsão do tempo, e nesse relatório já se saberia algumas palavras do plaintext, por exemplo. Nesse relatório já saberia que teria a palavra previsão do tempo, por exemplo. Em regiões remotas, sem conflito, era muito esperado você ouvir a palavra nada a reportar, não aconteceu nada, alguma coisa desse tipo. Era muito esperado que tivesse esse tipo de palavra no plaintext. Para quebrar Enigma, os britânicos eles recrutaram uma equipe de matemáticos e engenheiros. Entre eles estavam Alan Turing, e ele foi o líder dessa equipe que criou uma máquina que chamava Bomb. Essa máquina foi o pontapé inicial na história da computação que a gente tem hoje e foi muito fundamental tanto para o fim da guerra. Estima-se que o trabalho desse grupo lá no Bletchley Park encurtou a guerra em 2 anos, porque depois que eles conseguiram quebrar a Enigma, eles tinham a comunicação de todo o exército alemão, praticamente. E também foi muito fundamental para a história da computação. A gente vai mostrar agora um exemplo de como essas 2 dessas vulnerabilidades eram exploradas. Uma letra nunca era encriptada para ela mesma e relatórios previsíveis. Imagina que às 6 da manhã o exército britânico interceptou essa mensagem aqui dos alemães, esse monte de letra embaralhada, esse ciphertext aqui, mas saber que em algum lugar dessa mensagem teria a palavra Wetterbericht, que quer dizer previsão do tempo em alemão. Então basta você ir deslizando essa palavra ao longo do ciphertext e encontrar alguma posição que não teria match de letra com letra, porque a gente sabe que uma letra nunca era encriptada para ela mesma.
Então, Vedder-Barrett não poderia ser o resultado dessa ciphertext aqui, porque uma letra está dando match com outra. Aí, se você deslizar para o lado, ainda tem uma letra dando match com outra. E se você deslizar mais uma vez para o lado, você vai ver que nenhuma letra dá match com nenhuma outra letra. Então, provavelmente, o resultado da encriptação de Vedder-Barrett foi ATGBGG nesse dia aí. Isso significa que você não precisaria testar todas as 107 sextilhões de possibilidades de configurações da Enigma. Você poderia configurar a máquina para testar um número bem reduzido de configurações. E assim você conseguiria descobrir a configuração da Enigma naquele dia. Porque ela não precisava testar todas as combinações. E foi assim que eles conseguiram quebrar a Enigma. Só para encerrar aqui, como sugestão, eu deixo para você assistir o filme O Jogo da Imitação, que conta a história do Alan Turing e na participação dele na quebra da Enigma. É um filme muito interessante assim para quem tem interesse, para quem gostou da apresentação. Então é isso, obrigado e até a próxima.